Vamos olhar com calma, analisar o que foi a partida, como foi construído esse empate, os erros individuais. Nós estamos falando aqui, sabe, um erro individual do Davi Luiz, sabe, tem uma série de coisas aí que fazem parte de 90 minutos de um futebol. Agora, colocar a culpa no Dorival, eu não sei. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, este aqui é um vídeo de debate, e debate serve pra gente discutir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para o nosso Flamengo. Vou trazer aqui para vocês um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil, onde os comentaristas falam do jogo de Flamengo e Ceará, onde eles falam de Dorival Júnior e da sua escalação, das suas decisões, das suas ideias, das suas convicções. Cara, vamos debater civilizadamente. É o seguinte, acho que Dorival Júnior errou ontem, errou, ponto. Errou, em algumas coisas errou, principalmente na escalação de Diego Ribas, né? Principalmente. Mas o cara tem muitos méritos, o cara tem um aproveitamento gigante no Flamengo. O cara vem fazendo um bom trabalho, né? Vamos também ponderar, vamos também analisar, e é para tanto? É para criticar tanto o Dorival Júnior assim? Olha o que ele vem fazendo nas Copas. Se ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, você vai ficar triste? Você vai agradecer ao Dorival Júnior? Sabe por que é difícil ganhar tudo? Porque o antecessor dele era o Paulo Souza e quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo estava em 15º lugar. É por isso, cara. E agora estamos em 2º lugar. Ou seja, quem não reconhece que o Dorival Júnior vem fazendo um bom trabalho, não entende de futebol. Que ele errou ontem, errou. Eu falo que Dorival Júnior errou na escalação. Ponto, mas isso não é motivo para pedir a cabeça de Dorival Júnior, como eu estou vendo por aí, muitos pedindo a saída de Dorival Júnior. Acho um absurdo. É incabível neste momento pensar na saída de Dorival Júnior, né? Vamos lá então para o que interessa, vídeo da ESPN Brasil, link na descrição, canal ESPN, grupo Disney. Vamos lá, galera, então, simbora aqui pro vídeo, nem vou pedir like, cara, se você tiver de bom humor e quiser ajudar o canal, você deixa o like. Peraí, vamos olhar com calma, analisar o que foi a partida, como foi construído esse empate, os erros individuais. Nós estamos falando aqui, sabe, um erro individual do Davi Luiz, sabe, tem uma série de coisas aí que fazem parte de 90 minutos de um futebol. Agora, colocar a culpa no Dorival, eu não sei quem foi, acho que foi o Jean que falou, e eu falei também, eu sou da mesma opinião, que eu acho que contra o Palmeiras ele deveria ter entrado como time titular nos primeiros 45, 60 minutos. Time da Libertadores no Brasileiro. Isso. Joga, faz o jogo lá, vê se consegue criar um resultado e depois você coloca o banco para administrar essa situação. Contra o Palmeiras. Nesse jogo contra o Ceará, era normal. É normal. Eu acho que estava tudo dentro do esperado. Só não avisaram o Ceará, né? Faltou combinar com o Ceará. Esqueceram de combinar com o Ceará. O Ceará. Zé Prati. Pode falar, Pedro. Você estava tentando chamar aqui, só para ser justo. A análise ela não acontece por causa do resultado. Já tinha debate, inclusive, antes do jogo. O Flamengo sabia qual era a situação da rodada, o Flamengo sabia que tinha um tropeço do Palmeiras no sábado, e o debate ele foi posto antes do jogo. Não é que ontem entrou em campo o time alternativo que vem enfileirando vitória, mais não ao é torcedor. isso. O torcedor, o que se tivesse saído com 3 pontos, não estaria incomodado. Ontem ele coloca um time que nunca jogou junto. Ontem era a chance de cair para 5 pontos. Isso foi debatido antes, não é porque empatou, então a gente está questionando. Só para pontuar isso, ninguém está chamando o Dorival aqui de culpado, empatou por causa dele. O debate ele foi colocado antes, porque ele faz uma opção por uma equipe que nunca joga junto, na melhor situação que o Flamengo teve para encostar no Palmeiras nas últimas semanas, e com uma vaga encaminhada de Libertadores, com uma vaga até encaminhada de Copa do Brasil. Então, o debate ele foi posto antes, não é só por resultado. O Eric nunca tinha sido titular, o Diego Ribas não joga há muito tempo, o Diego Ribas não faz parte do time alternativo. Então, assim, são muitas coisas que podiam ser conversadas independente do resultado. Antes da bola rolar, já era conversado se não era uma situação de força máxima, fazer o resultado em casa para tentar encostar no Palmeiras. Sim, acho que o Prati se referia mais à questão do torcedor, né? Mas para devolver para vocês aí, aproveitem os números para acabar o raciocínio, gente. Fiquem à vontade. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, em cima do que o Pedro acabou de falar, ele não tinha como colocar o time alternativo ontem. E se ele coloca o Pablo e o Fabrício Bruno, um deles se machuca, o que acontece? Quem que joga quarta-feira contra o Vélez? Ele não tinha como colocar. Você entendeu? Ele vai poupar o Gabriel.
O Thiago Maia estava no banco ontem por uma eventualidade. Ele não estava 100%. Não tinha como colocar também. Não tinha como colocar o time. É óbvio que ele tinha que fazer o que ele fez ontem. A dupla de zaga tinha que ser aquela. Porque essa dupla de zaga não vai jogar contra o Vélez. O Gabigol também. Você entendeu? O Gabriel também não vai jogar contra o Vélez por causa do cartão amarelo. E idem pro Thiago. Então, se a dupla de zaga titular tá suspensa do jogo da Libertadores, vai jogar a reserva. Eu vou colocar a reserva para jogar esse jogo também? Aí um jogador se lesiona. O que eu faço? O que eu faço? Quem que vai jogar de back? Minha avó? Não. É só analisar. Eu tenho que colocar a dupla de zaga que tá suspensa. É só analisar de uma outra forma. Imagina se que o Pablo e o Fabrício fossem titulares contra o Vélez. Tomassem cartão e estivessem suspensos. Eles iriam jogar. Exatamente. Eles iam jogar, lógico. E iam ficar de fora. Entende? Então, não tem, de respeito à opinião do Pedrão, mas eu acho que ele não é que ele escalou um time que nunca jogou junto. Mas não é a dupla de zaga, gente. A gente tá de novo debatendo uma coisa que eu não falei. Eu tô falando da dupla de volante, eu tô falando de olhar pra frente, de construir. Não falei da dupla de zaga. Você dizer que o time nunca acaba jogou que junto. Cortaram o nosso microfone aqui, eu não tô conseguindo interagir. Não, o time nunca jogou junto, a linha de volante nunca jogou junto. O setor de proteção nunca jogou junto. A linha de zaga que jogou ontem não está acostumada com essa equipe. E eu entendo que ela tem jogado. A minha situação são outros jogadores da formação principal que poderiam ter entrado ontem. Ninguém falou que o Dorival é culpado, ninguém falou que tinha que trocar a dupla de zaga. Eu não falei de trocar a dupla de zaga em nenhum momento. A dupla de zaga a gente sabe o que aconteceu. Tinha que segurar porque não tem como escalar a principal na quarta-feira. Tá falando eu tô falando de como você coloca a formação, de qual sinalização que você dá das suas melhores peças à disposição para o jogo contra o Ceará. E não foi o que aconteceu. As melhores peças à disposição, elas entraram no segundo tempo. Para mim, elas poderiam ter entrado no início. E eu coloquei isso para debate. Não é certo, errado, nem que o Dorival é o culpado. Eu só acho que poderia ter sido encarado de outra forma. E repetindo, deixa eu falar não acho que o Dorival é culpado, nem que a dupla de zaga tinha que ser aqui e tal. Só para explicar. Eu quero dizer o seguinte, o Thiago Maia não está 100% da condição física dele, saúde, saudável, etc e tal. Aí ele pega e põe o João Gomes. Aí, quarta-feira, o Thiago ainda não está legal. E o João Gomes se lesiona nesse jogo. Gente, o Flamengo não depende mais dele para ser campeão brasileiro. Ele só depende dele para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que é o campeonato mais importante. Não faz o menor sentido correr risco na Libertadores. Tá encaminhado 4-0. Eu também acho. Você quer correr esse risco? O Dorival não quer. Vamos respeitar o cara. Vamos respeitar o cara. Então, né? E se ele coloca o João Gomes se machuca? Quem é que vai jogar contra o Vélez? Pulgar e quem que era o outro? O Diego? O Diego tá jogando sempre, Pedro. Dá uma olhada na escalação do time alternativo, ele joga sempre. Tá jogando direto. Você entendeu? Agora, vai colocar contra o Vélez? Eu não quero correr esse risco. Não quero correr esse risco. Vou tirar o Gabriel, porque ele pode tomar o cartão amarelo. Ponho ele nesse jogo. Sim. Você tem o Cebolinha, que muita gente acha que devia ser titular. O Marinho, que foi contratado para ser um cara para entrar nessas ocasiões. Gente, tem dó, pô. Tenha essa da paciência. Dizer que o time perdeu, respeito a opinião do Pedro, hein? Pelo amor de Deus. Respeito muito, mas eu não acho, entendeu, que o time perdeu, porque nunca jogou junto esse meio campo, nunca jogou junto esse ataque. Porque o Gabriel só funciona em dupla. Porque ele funcionava bem na época do Bruno Henrique e agora com o Pedro. Pô, e quando não jogava o Bruno Henrique, ele não fazia gol? Claro que ele fazia. Ele não jogava bem? Claro que ele jogava bem. Não deu certo ontem, gente. Não deu certo. Não dá pra ganhar todos os jogos. Aconteceu. E, coincidentemente, aconteceu num domingo, ou numa rodada, que o Palmeiras também empatou. Esse time se esse time não conseguiu segurar o Ceará, será que ele seguraria quarta-feira o Vélez? Alguém pode perguntar isso também. E tem uma situação, né? O Ceará, voltando um pouquinho no tempo, o Ceará no primeiro jogo ganhou do Palmeiras dentro de casa. Sim. Com o Palmeiras completo. Com o Dorival ainda como técnico. O Dorival como treinador. Faz parte isso. Lógico. Eu lembro que na época, porque o Palmeiras cansado. Não, faz parte. O futebol é isso. O bonito do futebol é isso. Agora, eu não acho... Desculpa, quem tá chamando aí? Não, o Jean. Só um minuto. Ô, Jean, peraí, só terminar o raciocínio. Agora, eu só não acho que você tem que mudar o planejamento
Porque o que foi feito é uma coisa planejada. Primeiro, ele tem dados em relação à fisiologia, parte física, quem está bem, quem não está, como ele pode aproveitar. Ah, mas o fulano de tal nunca jogou, aquele ali é a primeira vez. Mas ele tem o dia a dia desses caras, e aí eu fico com a palavra do Dorival. Eu confio em quem eu coloco para jogar. Claro. Né? Ele tem o dia a dia que dá uma segurança e um suporte para ele, para falar assim, opa, peraí, esse menino dá para jogar, vamos colocar, vamos testar, vamos fazer... Esse time do Flamengo alternativo é um time forte. É um time que naturalmente você olha assim e fala, pô, tem a possibilidade de ganhar do Ceará. Agora, nós estamos mal acostumados de não reconhecer o trabalho das outras equipes. Toda razão. Nós estamos mal acostumados, porque é o Flamengo ganhando maravilhosamente bem e tal. Jogou contra o Ceará com um time alternativo ou não, e o Ceará conseguiu colocar, fazer um jogo duro. Ah, mas o Flamengo contra o São Paulo, contra o Flamengo, São Paulo aqui no Rio, ou aqui em São Paulo, o Flamengo teve problemas. O Flamengo deu 3 chutes no gol. O Botafogo também teve, fazer o Flamengo gols. ganhou de 1-0. Entendeu? É natural isso. À medida, o futebol é assim, à medida que você vai se destacando, as pessoas começam a te observar mais e estudar mais. Por quê? Porque eu não quero perder de 5-0 para o Flamengo. Então eu vou me dedicar mais ao estudo, eu vou entender como essa bola chega, como o que vai acontecer, quem é o passador, quem é o definidor, da onde sai a bola. Você passa a chamar a atenção. E isso é natural do futebol, ainda mais hoje, com todos os mecanismos e todas as ferramentas que os times têm para fazer as análises, é natural que isso aconteça. Ah, mas foi contra o Ceará, tinha que ganhar. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Às vezes uma coisa é o que o torcedor pensa. Outra coisa beleza. É quando vai rolar a bola e outra conversa. Outra coisa é quando rola a bola ali, o treinador olhos nos olhos, vê a dificuldade. É diferente. Nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos que um dia podem jogar bem, podem jogar mal. Mas todo dia que você acorda bem? Todo dia que você acorda com o pé direito? Não, tem um dia que você cai de cara. Tem um dia que você não tem nem vontade de levantar da cama. Isso pode acontecer também no futebol. Facincani chamou do Allianz Parque. É o Jean Oddi, o torcedor da Lazio. Desculpa, Jean. E assim, assim, Rafa, enfim, todo mundo aí na mesa, lá no Rio de Janeiro. Pra mim, tirando o Diego, que hoje é um jogador que não tem a menor rotação daquilo que o Flamengo precisa, é o cara que entra e de fato tem um déficit técnico naquela posição, e seria utilizável para mim ontem o Matheus França com um pouquinho mais de qualidade, daria esse ritmo, né? Porque vejo o Diego não marca, não arma, não agride, é um jogador, na minha visão, nulo hoje no esquema que o Flamengo precisa. De resto, já o time é moldado para isso, né? É uma equipe que ela tem a capacidade suficiente. Você tem Pulgar, jogador de seleção, você tem Varela, jogador batendo pré para a Copa do Mundo, você tem a dupla de zaga titular, você tem o Ayrton Lucas, que muita gente pede, inclusive até no lugar do Felipe Luiz na titularidade. Enfim, você pega um trio de ataque que é o melhor jogador de 2020 das Américas, o Marinho, com 2021 com o Gabriel, ou seja, você tem uma junção de atletas que tem um nível muito acima, sem contar o Cebolinha, que em 2019 foi o melhor jogador do Brasil na Copa América. Ou seja, espera um pouquinho, né? Não é por falta de entrosamento, talvez é o que o Zé colocou muito bem na minha visão. Você tem um Ceará com o Lúcio Gonçalves, que chegou no primeiro dia, a gente sabe que o time toma um choque quando chega um técnico novo, tenta se estimular mais, tenta entrar em campo com uma outra rotação, o pessoal não estava dando resposta com o Marquinhos Santos. O Flamengo também pode perder pontos, o Flamengo também pode empatar, o Flamengo também pode tropeçar, não existe um time, nem o Barcelona do Guardiola ganhava 100% nos jogos, que o Flamengo do Dorival, com todo respeito, né, Jean? Independentemente da escalação, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é claro que o Pedro falou, o debate estava aberto antes do jogo, é verdade, mas a discussão e as críticas, elas vêm principalmente depois do resultado, né? Não tivesse Flamengo empatado, certamente estava todo mundo elogiando, como elogiamos, aliás, nos últimos tempos, a atuação do time reserva do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esse era um time que jogou menos junto, é verdade. E a Dani também tem razão quando eu disse, mas o Thiago Maia, será que não podia ter jogado? Mas eu me pergunto, será que o Thiago Maia é o cara que, se tivesse em campo, faria toda a diferença no time do Flamengo? E não estou dizendo que ele não está jogando bem, eu acho que ele tem feito um papel importante, tem inclusive permitido ao João Gomes jogar toda a bola que está jogando. Diga, Dani. Acho que faria, porque quando o Vidal tem que voltar para fazer o primeiro volante, o Flamengo perde muito na criação. Então, a minha intenção, né, com o Thiago em campo seria mantê-lo no primeiro volante e deixar o Vidal um pouco mais para frente para armar as jogadas do Flamengo. Desse ponto de vista, eu acho que faria.
Poderia fazer, mas para mim não é assim, a entrada do Thiago Maia, ainda que liberasse mais o Vidal, e que de fato, né, nos últimos anos de carreira tem feito muito mais esse papel de homem avançado e chegando à área e tudo mais, para mim não é que a entrada do Thiago Maia significaria o que significaria uma entrada do Arrascaeta, do Pedro, então a gente não tem como saber, evidentemente, qual seria o resultado, nem mesmo com a equipe titular. Mas o ponto, e com todos os méritos que o Zé ressaltou do Ceará, que são indiscutíveis, o ponto acho que é muito aquilo que o Sormani falou. Esse era um time muito forte, era um time com uma capacidade muito grande. Poderia ter vencido, acabou não vencendo muito por méritos do Ceará. E a gente também precisa considerar, porque eu acho que se fosse a questão só o jogo do Vélez agora na quarta-feira, aí eu estou muito com o que o Pedro disse, que, cara, esse jogo está resolvido. É uma mera formalidade. Mas não vai ter X, ou não vai ter Y, ou não vai ter Z contra o Vélez. Aí não. Acho que isso não está em discussão, né? Aí não existe a possibilidade de reversão do resultado, seja pela qualidade do Flamengo, seja pela qualidade do Vélez, seja pelo placar do primeiro jogo. Só que eu acho que talvez tenha um planejamento, embora os técnicos não abram muito esse planejamento, aquele planejamento fisiológico de dizer, não, mas pera lá. Nessa quarta-feira, de fato, a coisa está resolvida. Só que na outra, por mais que a coisa esteja muito bem encaminhada, ela não está tão resolvida quanto está o confronto com o Vélez. Então, tem sempre aquela coisa da fisiologia de você dizer, não, eu quero que esses caras joguem 7 dias antes da semifinal da Copa do Brasil, onde a coisa está muito encaminhada para o Flamengo, praticamente na final, mas aí eu acho que é o praticamente, né? Você precisa respeitar os 90 minutos, você precisa respeitar o jogo, e talvez o Dorival tenha respeitado nesse sentido, dizendo, não, beleza, só que como eu quero ter o meu time completo ou quase completo contra o São Paulo, eu quero que esses caras, na maior parte deles, joguem 7 dias antes e não 3 dias antes contra o Goiás, né? E eu acho que muitas vezes existe esse planejamento que, por motivos óbvios, não é escancarado, não é aberto antes da hora, porque fazer isso, no fim das contas, é dar munição aos adversários, que aí vão saber de antemão que time eles vão enfrentar. Isso vale para o Goiás, vale para o Vélez, vale para o São Paulo, então é normal que também o Dorival não abra o planejamento de 2 semanas, né? Tá aí. Galera. Perfeito essa colocação aí do Jean Odd. Cara, tem um planejamento. Eu tô puto ainda pelo empate de ontem, cara. Eu queria muita vitória. Eu já falei aqui nos vídeos anteriores. Eu tava contando com essa vitória. Já tinha calculado 5 pontos de distância, né, pro Palmeiras, faltando depois 13 rodadas. Mas não veio, né? Tem parte da imprensa que entende, né, o que o Dorival Júnior fez, tem parte da imprensa que não entende, como nós torcedores, tem parte que entende, tem parte que não entende. O Dorival Júnior, ele poupou demais, ele poderia ter entrado com um time melhor, sabe? Sem o Diego Ribas, de repente entrado com o Rodinei, já de titular, entrado com o Thiago Maia de titular, de repente entrado com o Pedro e Gabigol junto, sabe? Esses pontinhos assim. Então, galera, é isso. Dorival Júnior errou ontem, sim. O cara é um ser humano, todo ser humano erra, é passivo de erro. Só que isso não é motivo para pedir a saída do Dorival Júnior, como eu tô vendo no YouTube muita gente, fora Dorival Júnior. Cara, só pode ser ante, não caiam nessa. Isso é papel de ante. O Dorival Júnior vem fazendo um bom trabalho. Quem está pedindo a saída de Dorival Júnior não são os torcedores do Flamengo no YouTube, tá? Entendam bem, entendam bem. São os torcedores rivais que são fakes, né? Eles dizem ser flamenguista e fica ali só tumultuando nas lives do Flamengo, por exemplo, né? Dos flamenguistas, dos canais do Flamengo. Eu faço aqui uma estreia e o cara vem comentar fora Dorival Júnior. Esse cara não é flamenguista. Esse cara torce pro Palmeiras, torce pro Vasco, torce pro Atlético Mineiro, pro Atlético Paranaense, sei lá eu. Esse cara não é flamenguista, ele vem só pra tumultuar, pra criar pânico, pra torcida pegar pilha, entende? Vocês me entendem, né? Então é isso que eu acho que tá acontecendo. E o planejamento é o seguinte, a gente vai colocar o time com força máxima, logicamente sem Gabigol, sem Thiago Maia, sem Léo Pereira, sem Davi Luiz, que estão suspensos, né? O Gabigol não e o Thiago Maia não, mas se tomar o terceiro amarelo, ficaria fora da final da Libertadores. O planejamento é força máxima quarta e na outra quarta contra o São Paulo, semifinal
da Copa do Brasil, força máxima também. E, cara, vai se acostumando. Contra o Goiás, vai ser o time reserva também. Não se engane. E a gente não tem Pedro e Gabigol no ataque, porque tomaram o cartão amarelo. Gabigol foi expulso, né? Então a gente não tem o centroavante. A gente vai ter o Marinho e o Cebolinha no ataque. Então, de repente, o Flamengo pode jogar contra o Goiás fim de semana no 4-4-2. Sei lá como que vai jogar. Mas é isso que temos. Então, para você não ficar frustrado, cara, vai se acostumando com a ideia de que a gente pode vencer a Libertadores e Copa do Brasil. Esquece o Campeonato Brasileiro. Eu já estou pensando assim, se ganhar o Campeonato Brasileiro, é lucro. Opa, maravilha, né? Quem não quer, né? Eu quero. Mas assim, cara, não se frustre. Não se apegue a isso, sabe? O Flamengo tem em segundo lugar, Dorival chegou, o Flamengo estava em 15º. Olha a evolução do time. Temos que apoiar. Nosso papel de torcedor é apoiar. Eu tô puto, já falei. Com um empate de ontem contra o Ceará. Dava para vencer? Dava. Mas aconteceu, não venceu. Então, galera, é o seguinte, ó, quarta-feira, Flamengo deve vencer o Vélez no Maracanã. Na outra quarta-feira, o Flamengo deve vencer o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. E estaremos nas 2 finais de Copas. Cara, tá bom demais, cara. Se a gente ficar em segundo no Campeonato Brasileiro e vencer a Libertadores e a Copa do Brasil, eu vou soltar fogos, vou dar pulos de alegria, porque a gente com Paulo Souza não iria ganhar nada. Quem pede a saída de Dorival Júnior não é flamenguista, é o Zante que vem infernizar aqui no YouTube. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!